O livro dos Jubileus é um livro que acrescenta mais revelação sobre o livro de Gênesis e nos outros livros escritos por Moisés, os quais estão no Antigo Testamento. Esse livro aborda sobre as semanas de anos dos Jubileus, fala sobre as 22 obras do Senhor nos 6 dias da criação, os 200 anjos caídos, a desobediência de Israel, o diabo que acusa os filhos de Deus, os animais que falavam antes do pecado do homem e etc. Esse livro nos dá muito acréscimo de revelação, os quais muitos desconhecem. Nesta parte 1, irei lhes dar explicação de algumas coisas que estão neste livro, os quais vocês têm que saber para avançar no pleno conhecimento cétuplo de Deus, pois este livro, meus irmãos, faz parte desse conhecimento que Deus diz que irá dar aos escolhidos no final da 7ª semana das 10 semanas no livro de Enoque, cujo profeta e revelações ditas por ele são mencionadas no livro dos Jubileus. E quando a gente vai no capítulo 1 do livro dos Jubileus, nos versos 1 ao 6, do 19 ao 20 e 22 ao 26, vai dizer o seguinte: E aconteceu que, no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, Deus falou com Moisés, dizendo: Venha ao meu encontro no monte, e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi, de modo que tu podes ensiná-los. E Moisés subiu ao monte de Deus, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. E ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória do Senhor era como um fogo ardente no topo do monte. E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, e Deus o ensinou a história passada e futura da divisão dos dias, da lei e do testemunho. E ele disse: Incline seu coração para cada palavra que eu digo a ti neste monte, e escreva-as num livro em ordem, de modo que as gerações possam ver como eu não as abandonei, devido a toda a maldade que eles praticaram em desacordo com a aliança a qual eu estabeleci entre mim e ti, hoje no Monte Sinai, para as suas gerações. E assim acontecerá que, quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações. E eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse: Ó Senhor, meu Deus, não abandone seu povo e sua herança, de modo que eles andem no erro de seus corações, e não os entregue nas mãos dos seus inimigos, os gentios, para que estes os governem e os faça pecar contra ti. Permita que a tua misericórdia alcance teu povo, e crie neles um espírito justo, e não permita que o espírito de Belial os governe, para os acusar diante de ti, e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. E o Senhor disse a Moisés: Eu conheço a obstinação deles, e os seus pensamentos, e sua teimosia. Eles não serão obedientes até que confessem seus próprios pecados e os pecados de seus pais. E depois disso, eles se tornarão a mim em toda a justiça e com todo o coração e com toda a alma. E eu circuncidarei o prepúcio do coração deles e o prepúcio do coração de seus descendentes. Eu criarei neles um Espírito Santo e os purificarei, de modo que eles não devem se afastar de mim daquele dia até a eternidade. E as almas deles se unirão à minha e aos meus mandamentos, e eles cumprirão os meus mandamentos, e eu serei o pai deles, e eles serão meus filhos. E eles serão chamados filhos do Deus vivo. E cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos, e que eu sou o pai deles em retidão e justiça, e que eu os amo. E tu escrevas para ti mesmo todas estas palavras que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer, por todas as divisões dos dias na lei e no testemunho, nas semanas e nos jubileus, até a eternidade, até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. O livro dos jubileus, meus irmãos, inicia abordando a parte de Êxodo do capítulo 24. Jubileus acrescenta mais detalhes
sobre o que o Senhor fala com Moisés durante os 40 dias e 40 noites. Veja que durante 6 dias uma nuvem estava sobre o monte Sinai, mas no sétimo dia o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem, e a aparência da glória do Senhor era como um fogo ardente no topo do monte. Veja que isso, meus irmãos, está apontando para coisas futuras, porque os 6 dias aponta para os 6.000 anos da criação. Mas quando o Senhor chama Moisés no sétimo dia, isso está apontando para a volta de Cristo, onde Cristo chamará os seus eleitos para o encontro com ele nos ares, conforme é abordado em Apocalipse de capítulo 11, onde as testemunhas são chamadas pelo Senhor. Observe que no Monte Sinai, o Senhor ensinou a história passada e futura da divisão dos dias da lei e do testemunho para Moisés. E vemos que o Senhor fala sobre a desobediência de Israel. Já Moisés intercede pelo povo de Israel. E ao observar as palavras de Moisés, vemos que existe o espírito de Belial, que é o espírito do diabo, o qual é o acusador diante de Deus. Mas o Senhor fala sobre as bênçãos que vêm por meio de Jesus, o qual circuncida o prepúcio do nosso coração e nos torna filhos do Deus vivo. Mas numa outra camada de revelação do texto, o Senhor está falando também dos judeus que irão receber o espírito de graça e de súplicas, conforme diz em Zacarias de capítulo 12, os quais irão ver Cristo voltar. E esse restante de judeus serão filhos de Deus, e os anjos saberão que eles pertencem ao Senhor Deus. E quando a gente vai no capítulo 1 ainda de Jubileus, nos versos 27 ao 29, vai dizer: E ele, o Senhor, disse ao anjo da presença: Escreva para Moisés, do início da criação até a construção de meu santuário entre eles por toda a eternidade. E o Senhor aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Deus de Israel, e o Pai de todos os filhos de Jacó, e Rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas das divisões dos anos, do tempo da criação, da lei e do testemunho, das semanas e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, do dia da criação, quando os céus e a terra devem ser renovados, e toda a criação, de acordo com os poderes do céu, e de acordo com toda a criação da terra, até o santuário do Senhor, que deve ser feito em Jerusalém, no monte Sião. E todas as luminárias serão renovadas para a cura e para a paz, para abençoar todos os eleitos de Israel, e assim, pois, será daquele dia até a eternidade. Veja que quando avançamos no livro dos Jubileus, vemos um anjo da presença, e o Senhor fala com o anjo da presença e aborda sobre o retorno de Cristo. Veja que o Senhor Jesus aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que o Senhor, que estava falando com o anjo da presença, é o Deus de Israel, e Pai de todos os filhos de Jacó, e Rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos. E nisso, meus irmãos, no tempo da restauração de todas as coisas, a gente vai ver a restauração da Jerusalém terrena. E nela estará o santuário do Senhor, que deve ser feito em Jerusalém, no monte Sião, conforme diz em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. O livro dos jubileus, ele aborda sobre os jubileus da criação. Veja que um jubileu equivale a 50 anos. E nesse livro, nós podemos ver que existe as semanas de anos dos jubileus. Cada dia da semana equivale a um ano. Então, se um jubileu é 50 anos, isso significa que as semanas do jubileu é semanas de anos. E por isso que o livro de Jubileus fala sobre semanas de anos dos jubileus. Pela lei de Moisés, o ano do jubileu, que é o ano 50, está apontando para o milênio de Cristo. E sabemos que a profecia das 70 semanas de Daniel está nos dando base para compreendermos que as semanas de jubileus é semanas de anos, pois as 70 semanas são semanas de anos, cujos anos são 490 anos. E no final das 70 semanas acontece a volta de Cristo. Já Jubileus, ele acrescenta mais revelação de Deus para nós. Pois, depois dos 120 jubileus, os quais equivalem a 6.000 anos, virá o sétimo milênio, que é o tempo do descanso de Deus. E isso é bem revelador. E quando a gente vai no capítulo 2 de Jubileus,
versículo 23, vai dizer o seguinte: existiram 22 cabeças da humanidade de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas até o sétimo dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro também é bendito e santo. E este serve com aquele para santificação e bênção. Observe que o anjo da presença, falando com Moisés, diz que 22 tipos de obras foram realizadas até o sétimo dia, e que existiram 22 cabeças da humanidade de Adão a Jacó. E isso não é por acaso, porque o número 22 está apontando para o oitavo dia após os 7 dias da festa dos tabernáculos do livro da lei de Moisés. E sabemos que esse oitavo dia aponta para a eternidade futura, onde o Filho entregará o reino ao Pai. E quando a gente vai no capítulo 3 de Jubileus, versos 15 ao 28, vai dizer o seguinte: e na primeira semana do primeiro jubileu, Adão e sua esposa estavam no jardim do Éden por 7 anos, lavrando-o e mantendo-o, e nós os demos trabalho e os instruímos a fazer tudo o que é adequado ao plantio. E ele lavrou e estava nu, e não sabia, e não se envergonhava. E ele protegia o jardim das aves e dos animais selváticos e dos animais domésticos, e colhia os frutos e os comia. E o que restava do que ele havia separado para ele e sua esposa, ele estocava. E depois de se completarem os 7 anos, que eles completaram lá, exatamente 7 anos, e no segundo mês, no 17º dia, a serpente veio e se aproximou da mulher. E a serpente disse para a mulher: Deus lhe ordenou, dizendo que tu não devias comer de todas as árvores do jardim? E ela disse: para todos os frutos dessas árvores do jardim, Deus nos disse: comam. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para nós: vós não comam dessa, nem devem tocá-la, ou morrerão. E a serpente disse para a mulher: tu certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que tu comeres dela, teus olhos serão abertos e tu serás como deuses, e tu conhecerás o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era doce e de aspecto agradável, e que seu fruto era bom como comida. E ela o pegou e o comeu. E quando ela, pela primeira vez, cobriu-se com folhas de figueira, ela deu também a Adão, e ele o comeu. E seus olhos foram abertos, e ele viu que ele estava nu. E ele pegou folhas de figueira e as costurou, e fez um avental para si, e cobriu sua vergonha. E Deus amaldiçoou a serpente, e se indignou com ela para sempre. E ele se indignou com a mulher, porque ela seguiu a voz da serpente, e comeu. E ele disse a ela: eu multiplicarei sobremaneira seu lamento e suas dores. Em lamento tu darás à luz a filhos, e seu retorno será para teu marido, e ele governará a ti. E para Adão ele também disse: porque tu seguiste a voz de tua esposa, e comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comerias, maldito será a terra por tua causa. Espinhos e abrolhos ela te dará, e tu comerás seu pão no suor do teu rosto, até que tu retorne à terra de onde foi tirado, porque da terra tu vieste, e para a terra retornará. E ele fez para eles agasalhos de pele, e os vestiu, e os mandou embora do jardim do Éden. E no dia no qual Adão partiu do jardim, ele ofereceu como doce aroma uma oferta de incenso, gálbano, estoraque e especiarias pela manhã, com o nascer do sol do dia em que ele cobriu sua vergonha. E naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, e de todas as aves, e de tudo o que caminha, e de tudo o que se move, de modo que eles não puderam mais falar, porque todos eles falavam uns com os outros com um lábio e um idioma. Veja que Adão e Eva estavam no jardim do Éden durante 7 anos, cuidando do jardim. Mas depois dos 7 anos, Adão e Eva foram postos à prova por Deus, mas a tentação veio do diabo. Eva deu ouvidos à voz da serpente, comeu do fruto, e depois Adão deu ouvidos à sua esposa e comeu do fruto
desobedecendo a ordem de Deus, por falta de fé em Deus. Observe que antes do pecado do homem, os animais falavam, mas após o pecado do homem, o Senhor fechou a boca dos animais para eles não falarem mais. E a prova de que esses animais falavam, que a gente tem na Bíblia, é a jumenta que falou a Balaão. E nisso vemos que, de fato, os animais, antes do pecado do homem, podiam falar, mas após o pecado do homem, eles não falam mais. E a jumenta, falando idioma humano, também significa que o Senhor está querendo nos dar a entender que os animais falavam antes do pecado e que, por algum motivo, eles pararam de falar. E o motivo foi o pecado do homem. Veja que Adão e Eva percebem que estavam nus, mas o Senhor Jesus dá vestes de pele para eles, dando a entender que o Senhor é o que nos dará as vestes de linho fino naquele dia em que ele voltar com poder e grande glória. Veja que a terra produziu espinhos e abrolhos por causa do pecado do homem, mas Deus, em sua eterna misericórdia, fez com que a consequência do pecado viesse sobre o Senhor Jesus Cristo, o justo, porque Cristo, no seu sofrimento, ele estava com coroa de espinhos, e isso nos mostra que ele levou a maldição sobre si, em favor de todos os homens debaixo dos céus. E quando a gente vai em Jubileus de capítulo 4, verso 16 a 24, vai dizer o seguinte: E no 11º jubileu, Jared tomou para si uma esposa. Seu nome era Baraca, a filha de Razujal, uma filha do irmão de seu pai, na 4ª semana deste jubileu, e ela deu à luz a um filho na 5ª semana, no 4º ano do jubileu, e ele o chamou de Enoque. E ele foi o primeiro de entre os homens nascidos na terra que aprendeu a escrita e conhecimento e sabedoria, e que escreveu os sinais do céu de acordo com a ordem dos seus meses em um livro, de modo que os homens pudessem conhecer as estações dos anos de acordo com a ordem de seus meses separadamente. E ele foi o primeiro a escrever um testemunho, e ele testificou para os filhos dos homens pelas gerações da terra, e recontou as semanas de jubileus, e fez conhecido a eles os dias do ano, e colocou em ordem os meses, e recontou os sábados dos anos, como nós o demos a conhecer. E o que era e o que haveria de ser, ele viu numa visão de seu sono, de forma como acontecerá aos filhos dos homens pelas suas gerações até o dia do julgamento. Ele viu e entendeu tudo, e escreveu este testemunho, e colocou o testemunho na terra para todos os filhos dos homens e para suas gerações. E no 12º jubileu, na 2ª semana, ele, Enoque, tomou para si uma esposa, e seu nome era Edna, a filha de Danel, filha do irmão de seu pai. E no 6º ano desta semana, ela lhe deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Matusalém. E ele esteve com os anjos de Deus essas 6 semanas de anos, e eles o mostraram tudo o que havia na terra e no céu, a regra do sol, e ele escreveu tudo. E ele testemunhou dos guardiões, os quais tinham pecado com as filhas dos homens, porque isso tinha começado a os unir, de modo a se contaminarem com as filhas dos homens. E Enoque testemunhou contra todos eles. E ele foi tomado do meio dos filhos dos homens, e nós o conduzimos ao jardim do Éden, em majestade e honra. E eis que ele escreve a condenação e o julgamento do mundo, e toda a maldade dos filhos dos homens. E por isso trouxe as águas do dilúvio sobre toda a terra, Éden, porque havia sido posto um sinal, e que ele deveria testemunhar contra todos os filhos dos homens, que ele deveria recontar todos os feitos das gerações até o dia da condenação. Veja que o profeta Enoque, ele aparece no livro dos Jubileus. Observe que Jubileus nos dá base para crermos que o primeiro livro de Enoque é inspirado pelo Senhor, porque Enoque testemunhou contra os guardiões, que são os 200 sentinelas, os quais se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens. E ainda Enoque teve revelações de Deus. E isso tudo está de acordo com o que é abordado no livro de Enoque, o qual é rejeitado por muitos. Mas Enoque, ele diz que no final da 7ª semana será selecionado os justos, extraídos da planta eterna da justiça, e eles receberão
o pleno conhecimento cétuplo sobre toda a sua criação. E isso é interessante e bastante revelador. E quando a gente vai em Jubileus, no capítulo 5, versos 1 ao 11, vai dizer: E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles, que os anjos de Deus viram num certo ano de jubileu, que eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como homens, os animais domésticos, os animais selváticos e tudo o que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros, e a desordem aumentou sobre a terra, e toda a imaginação nos pensamentos dos homens executava a maldade continuamente. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrupta, e toda a carne havia corrompido suas ordens, e todos os que estavam sobre a terra praticavam toda a sorte de maldade diante seus olhos. E ele disse que iria destruir a humanidade e toda a carne de sobre a face da terra que ele havia criado. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E contra os anjos que ele havia enviado sobre a terra, ele estava extremamente indignado, e ele ordenou que os extirpassem de todo o seu domínio, e ele nos pediu que os prendessem nas profundezas da terra, e eis que eles estão presos no meio da terra e são separados. E contra seus filhos foi enviada uma ordem de diante de sua face de que eles fossem feridos à espada e fossem removidos de debaixo do céu. E ele disse: Meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne e seus dias devem ser 120 anos. E Deus enviou sua espada para o meio deles, e cada um deveria matar seu vizinho. E começaram a matar uns aos outros, até que todos caíram pela espada e foram destruídos da terra. E seus pais foram testemunhos. E depois disso, eles foram aprisionados nas profundezas da terra para sempre, até o dia da grande condenação, quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam seus caminhos e suas obras diante do Senhor. E ele destruiu todos de seus lugares, e não sobrou nenhum deles, que ele, Deus, não tivesse julgado de acordo com toda a maldade deles. O anjo da presença diz para Moisés que anjos, que são os 200 sentinelas, se relacionaram com mulheres bonitas, e elas geraram gigantes, e a desordem aumentou sobre a terra. Maldade foi feita pelos anjos e pelos gigantes, e por isso Deus ordenou a morte dos gigantes na frente de seus pais, que são os 200 sentinelas. E após isso, os 200 anjos foram lançados para debaixo da terra e são mantidos separados uns dos outros. Observe que tudo isso está nos dando base para crermos na palavra que o Senhor havia dado a Enoque. E meus irmãos, essa foi a parte 1 sobre o livro dos Jubileus. Se Deus permitir, vai ter mais partes sobre esse livro, o qual tem várias revelações da parte de Deus. E por isso, leiam e busquem compreender o que o Senhor está falando no livro dos Jubileus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.